Fala pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui praticamente como interagir com o seu ambiente do GCP, tá? Eu tenho aqui uma conta gratuita, que eu tenho um projeto criado, e o meu objetivo aqui é usar uma aplicação Go para poder listar esse projeto aqui, beleza? Para fazer isso aqui eu vou utilizar a API do GCP, então o GCP ele disponibiliza algumas APIs para você fazer esse consumo. Eu vou tentar fazer aqui uma requisição básica. Eu já tinha pesquisado antes, mas aqui dentro das APIs que ele disponibiliza tem aqui o API Resource Manager, oferece métodos para criar, ler e atualizar métodos de projetos, beleza? Eu vou pegar aqui a API REST. Eu vou pegar a API na versão 1 voltada para projeto, beleza? Eu vou pegar aqui o list. Dentro aqui, então, dessa documentação que ele fornece para a gente, eu tenho algumas informações importantes. Primeiro é a própria URL, que ele disponibiliza para eu fazer a chamada, o verbo dessa chamada, que é o GET, e se você perceber aqui, ele tem a parte de autenticação. Ele usa aqui a autenticação AUTH 2.0, então aqui é uma autenticação dentro do cabeçalho, né, da chamada. Então a gente vai tentar fazer essa requisição, beleza? Então, o que a gente sabe aqui nesse momento? A gente tem a URL, então a URL vai ser um string. A gente tem o token também, então o token ele vai ter alguma informação ali, ok? Eu vou ter algumas mensagens ali aparecendo no meu terminal, porque eu estou com o GitHub Copilot e estou também com o Tab9 Pro, então vai, às vezes, aparecer algumas mensagens. Nem sempre eu vou aceitar elas. Bom, eu vou aqui imprimir essas informações só para ficar sem aqueles errinhos ali, mas não tem nada a ver aqui, tá bom? A URL, então, a gente já pode copiar. Ok? O token, eu vou deixar aqui ABC, depois eu troco, beleza? Tá bom. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso fazer uma chamada, então eu preciso fazer uma requisição. Essa requisição ela vai se originar do pacote HTTP, lembrando que o HTTP ele serve tanto como servidor, como também cliente. Então, eu tenho a primeira opção aqui, o GET. Só que o GET ele não trabalha bem com o cabeçalho. Então, o que a gente vai ter que procurar aqui? Dentro dessa informação, apesar de que o GET ele já me dá aqui um código, eu poderia copiar e colar, só que essa requisição, como a gente viu ali na documentação, ela precisa de autenticação. E essa autenticação a gente vai passar pelo header. Aqui, se você ler essa descrição, ele fala aqui, ó, para cabeçalhos customizados, melhor você usar o new request junto com o default client, beleza? Então, eu vou trocar esse cara aqui para new request. Vou olhar aqui o que o new request pede. Então, ele pede o método, a URL que eu estou trabalhando e o body. O body normalmente você utiliza quando você está fazendo o método post, mas como eu estou fazendo get aqui, eu não vou utilizar. Vou colocar get, a URL, e aqui eu vou colocar new, porque eu não vou utilizar nada. Beleza? O que vai acontecer aqui nesse momento? Ele vai armazenar as informações no REC e no erro. Eu não quero ficar fazendo aquelas checagens do Go, de se tem erro ou não tem, então eu vou deixar aqui o underline para ele ignorar esse erro. Beleza? Próximo passo. Preciso injetar um cabeçalho. Então aqui dentro do header, aqui provavelmente o Git Copilot já me dá o cabeçalho aqui, então ele fala para adicionar authorization junto com a palavra barrer e mais o token. Eu vou aceitar essa sugestão aqui dele, vou só arrumar para deixar um pouquinho mais bonito. Beleza. Agora, o próximo passo, né, que a gente viu lá, quando a gente estava trabalhando com HTTP GET, ele falou que eu tenho que fazer o new request mais o client. O Git Copilot tinha, né, dado aqui o entendimento. Vamos ver o que eles vão falar. Beleza? Ele tem aqui a resposta e ele tem aqui essa resposta aqui. Eu vou imprimir desse jeito só para a gente ver o que vai acontecer. Bom, ele imprimiu algumas informações, mas a curiosidade está aqui dentro dessas informações aqui. Isso aqui está armazenado na própria memória, né? Isso aqui está
uma estrutura que a gente não consegue deixar pra gente. E um outro ponto de atenção aqui também é que o meu token não funcionou. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver primeiro o problema do token e depois a gente resolve o problema de uma informação mais clara e humana. Bom, o token, ele tá aqui, né? Para a gente usar o token, a gente vai usar um comando do gcloud. Esse comando aqui, ó, gcloud auth application default print access token. Então, esse comando ele vai trazer o token para o meu terminal. Eu vou rodar aqui, só que não faz sentido eu copiar esse token e colar aqui dentro. Poderia deixar, mas não é a forma adequada e esse token também fica expirando. Então eu vou puxar um export aqui. Então eu vou fazer export GCP token. Então eu vou criar uma variável de ambiente chamada GCP token. Ele vai receber, então percebe que o igual aqui está coladinho nele. Ele vai receber esse comando aqui que eu acabei de rodar agora há pouco. Então ele vai pegar essa informação e guardar aqui dentro. Vou dar um enter. Ele vai processar e armazenar. Só para checar, eu vou procurar aqui. Então GCP token. Repara que eu imprimi o conteúdo que estava aqui dentro e ele me retornou o meu token. O que eu faço aqui então? Eu venho e utilizo o os get env e aí aqui que eu quero é justamente o nome do GCP token. Então, GCP token. Beleza. Então pronto, a gente já tem o meu token. Vamos ver se o erro de autenticação para. Perfeito, ó. Se a gente reparar, o meu 200 indica que eu tive sucesso na minha chamada. Meu próximo problema é, como eu disse, a minha serialização aqui, né? Então eu preciso fazer um conteúdo. Ó, o próprio GitHub aqui já me dando aqui uma informação. Ele tá armazenando dentro, ele vai armazenar dentro de data. Eu vou dar um tab aqui só para ele terminar de completar. Então ele vai armazenar dentro de data, ele vai ignorar erro, né, porque provavelmente o readwall retorna erro. Então, ó, aqui em cima ele retorna byte, então é importante agora a gente saber que a gente tem byte, né, para trabalhar. Então isso não é um dado humano. E ele traz o erro. O erro eu estou ignorando e aqui então é byte. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai imprimir essa informação, só que a gente vai imprimir já convertendo ela para string, né? Eu vou eliminar esse cara, porque eu não preciso disso, e eu vou eliminar esse cara também, que eu não preciso disso. Senão eu vou ficar com muito lixo na minha interface. Perfeito. Informações coletadas com sucesso. Pode parecer um pouco complexo, pode parecer confuso a estrutura. Aqui a gente declarou então uma variável com a URL que a gente quer chamar. A gente criou uma variável que armazena a minha chave, né, de autenticação. Depois eu armazeno aqui para trabalhar com essa requisição, onde ela tem uma estrutura, né, get, que é o verbo, URL e aqui nenhum corpo no body. A gente injeta um cabeçalho, então é importante lembrar que o cabeçalho authorization é obrigatório para poder fazer a autenticação Auth 2.0. Depois eu crio um objeto chamado client com essa estrutura. Então se você deixar o mouse aqui, você repara que ele tem uma estrutura de transporte, check direct, jar e timeout, entre outras opções. A gente passa esse corpo com o comando do e o do trabalha alimentando toda essa estrutura para a gente junto com a requisição. Então esse componente aqui vai fazer a execução do que a gente precisa. Depois que ele fez todo esse tratamento, ele tem aqui o HTTP response, e depois que ele gera o HTTP response, a gente trabalha isso com o IO util junto com o readwall. Só lembrando aqui que isso aqui é uma versão depois da versão 1.16, né? E aí o readwall também aqui ele tem um exemplo, né, de como a gente consegue trabalhar com ele. Ele faz a leitura tanto de arquivo quanto da própria chamada aí do HTTP, beleza? E aqui o data, só lembrando aqui que a gente tem um string. Beleza? Eu vou encerrar aqui e depois eu mostro num outro vídeo como fazer a struct, beleza?
Valeu, pessoal.